Oi, pessoal! Eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do 8º ano. Nessa aula, a gente vai falar sobre a revolta de Vila Rica. Vamos ver como vai ocorrer essa revolta. A gente vai ver também como é que essa revolta vai transformar a região de Vila Rica e como vai transformar, inclusive, essa região de Vila Rica em Minas Gerais. Quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula, nosso intérprete é o Natan, né? E agora a gente vai começar. Vamos lá? Bom, qual é o nosso objetivo dessa aula? É explicar os movimentos e as rebeliões da América Portuguesa, articulando as temáticas locais e as suas interfaces em processos ocorridos na Europa e nas Américas. Então, muitas dessas revoltas, desses conflitos, dessas guerras que vão existir aqui em território nacional, enquanto nós éramos colônia, vão ser muito importantes porque elas vão receber influência de revoltas, de conflitos, de guerras lá da Europa. Bom, o outro objetivo é compreender os motivos e o desfecho da revolta de Vila Rica. Vamos lá começar? Antes eu quero saber o seguinte, você sabe dizer o que foi a Guerra dos Emboabas? A Guerra dos Emboabas ela aconteceu entre os anos de 1708 e 1709 e ela vai envolver dois grupos. De um lado, os paulistas bandeirantes, que haviam descoberto várias minas de exploração de ouro. E do outro lado, vários estrangeiros, muitos deles portugueses, que vieram explorar ouro nessas minas encontradas pelos bandeirantes. Os bandeirantes paulistas não vão gostar nada disso, vão chamar esses forasteiros de emboabas, porque era um termo indígena para dizer que eles estavam com os pés emplumados, pois usavam sapato, os bandeirantes não usavam sapato, andavam descalços. Nesse conflito nós vamos ver, nessa Guerra dos Emboabas, nós vamos ver os emboabas, eles acabando dominando, conseguindo seus objetivos, mas isso vai ser muito bom de um outro lado, porque os bandeirantes vão expandir os territórios nacionais, daqui do Brasil, o que era o Brasil colônia. No Brasil, a colônia portuguesa ela foi alvo, então, de constantes conflitos. Eles existiam muitas vezes por causa da discordância entre a política do governo português e os interesses dos colonos e de seus sujeitos diversos, porque principalmente nós vamos ver que muitas dessas revoltas iniciais, como revoltas mais de ordem nativistas, elas vão tentar ganhar uma liberdade comercial maior, vão fazer com que a tentativa desses colonos conseguirem diminuir impostos. Ainda nós não estamos vendo um movimento de origem separatista ou que vai acabar tentando reivindicar, por exemplo, pela abolição da escravidão. Mas aí eu pergunto para vocês, você conhece os grupos sociais que faziam parte desses conflitos e quais os seus interesses particulares? Vamos dar uma olhada na revolta de Vila Rica e ver quais são alguns desses participantes e quais eram os seus interesses envolvidos? Durante o século XVIII, ocorre no Brasil o ciclo econômico do ouro, um ciclo econômico importantíssimo que vai estabelecer e vai transformar não só a economia nacional, mas também o nosso território nacional. Com esse elemento na economia, ocorreram o surgimento e o crescimento de cidades nas regiões mineradoras. Também vai ocorrer o deslocamento do eixo econômico do Brasil, que vai sair principalmente ali da região Nordeste, onde tinham a maioria dos engenhos de açúcar, e vai acabar sendo transferido para uma outra região do Brasil, que é a região Sudeste. Vamos ver então como desenrolaram-se essas relações econômicas e sociais mediante a exploração do ouro? Vamos lá? O Brasil no século XVIII. Então, no século XVIII vai ocorrer uma grande corrida pelo ouro decorrente daquele ciclo econômico do ouro que nós vamos ver.
Ocorre, então, um maior controle de Portugal sobre o Brasil, uma vez que, além do ouro, o Brasil ele se transformou na última grande riqueza da coroa portuguesa, que já estava começando a entrar em decadência. Aqui nós temos um mapa que mostra, então, essa flecha está apontando para as áreas de mineração no Brasil ali no século XVIII. Veja que essa flecha ela está apontando principalmente para aqui, para a região de Vila Rica, que é onde a gente vai ver o decorrer dessa revolta. Cobrança de impostos. Com o objetivo, então, de controlar a exploração de ouro e de cobrar impostos, a coroa portuguesa ela vai fazer o seguinte: em 1702, ela vai criar um órgão para cobrar impostos mais altos dos colonos. A ideia era também, além de lucrar com a exploração de ouro, era lucrar com os impostos de tanta gente que vinha, né, e tentava tomar essa exploração das minas. É chamada então de Intendência das Minas. Eram cobrados impostos sobre os escravizados africanos, que eram a mão de obra utilizada dentro dessas minas de exploração de ouro. Também eram cobrados impostos sobre tecidos, ferramentas, enfim, dos mais diversos materiais. Isso tudo vai fazer com que os colonos eles vejam que a situação para eles está um pouco complicada. Também vai ter o chamado imposto chamado quinto, que significava que 20% de todo o ouro extraído ele deveria ser entregue à coroa portuguesa. Bom, essa cobrança de impostos, ela vai acabar gerando uma situação meio conflituosa, porque parte da população, ela vai começar a comercializar produtos não pagando os impostos que a coroa portuguesa pedia. E para isso eles vão acabar gerando alguns sistemas um tanto quanto de contrabando. Um deles é um termo que a gente já ouviu falar, que é o chamado Santinho do Pau Oco. Olha só o que aconteciam. Eles pegavam as imagens dos santos católicos que eram feitas em madeira e eles cortavam uma parte de trás desses santos, deixando esse santo oco, e colocavam ali dentro o ouro, né? Colocavam os metais preciosos para comercializar. Assim, esse ouro não passava pela vigilância da coroa portuguesa e então os comerciantes conseguiam não pagar esses impostos. As casas de fundição. Para resolver o problema da coroa portuguesa, né, para resolver esse problema que estava existindo, ele então vai fazer o seguinte: a coroa portuguesa decide criar as casas de fundição. Isso no ano de 1719. Mas qual era o papel dessa casa de fundição? Todo o ouro que fosse extraído pelas minas, eles deveriam passar por essa casa de fundição. E daí, olha, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma barra de ouro com o logotipo, né, da coroa portuguesa, com alguns cifrões, né? E daí a gente vai ver que muitas dessas barras, então, elas estavam sendo seladas, né, com o símbolo real português. Isso tudo para controlar a entrada e a saída de ouro. Apenas a coroa portuguesa teria esse poder. Temos aqui a nossa primeira atividade. Quero que vocês copiem essa pergunta no caderno de vocês, respondam ela e a gente já vai voltar para ver qual é a resposta correta.
Então, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta. A pergunta ela era a seguinte: quais motivos levaram a coroa portuguesa a criar as casas de fundição? E a resposta era: com a cobrança de impostos pela coroa portuguesa, parte da população passou a comercializar produtos não pagando os devidos impostos. É aí que vai surgir aquele termo, né, do santinho do pau oco. Para regularizar essa situação, os impostos já estariam embutidos na fundição do ouro. Bom, as casas de fundição, né, elas acabaram aumentando a insatisfação de muitos mineradores e comerciantes, e isso vai acabar levando todos esses grupos a uma grande revolta. Essa revolta ela vai iniciar ali em 1720, principalmente na região de Vila Rica. Bom, os rebeldes eles exigiram basicamente duas coisas. Primeiro, a diminuição dos preços dos alimentos. Mas por que é que eles queriam a diminuição dos preços dos alimentos? Porque Portugal, ela era a metrópole que controlava, tinha monopólio total sobre a economia do Brasil, que era uma colônia. Isso fazia parte do chamado Pacto Colonial. E os colonos que aqui viviam, eles não tinham poder econômico, eles não tinham uma liberdade econômica para poder dar preços aos produtos e também não tinham uma liberdade econômica para poder comprar produtos de outra origem. Uma outra reivindicação desses rebeldes vai ser a extinção da criação das casas de fundição. Assim, eles poderiam ter uma liberdade maior para poder extrair, explorar as minas de ouro. Em um primeiro momento, a coroa ela levou os rebeldes a acreditarem numa possível negociação. Então, a coroa portuguesa ela entra em contato, inclusive, com muitos desses rebeldes e vai dizer que existe uma possível, né, uma possibilidade deles conversarem e conseguirem resolver toda essa situação. Mas, dias depois desse dado falado, né, pela coroa portuguesa, os principais líderes dessa revolta eles vão ser presos. Dentre esses líderes, a gente vai ter a figura de Filipe dos Santos, que era um tropeiro, né, trabalhava com a exploração de ouro, era dono de terras. Ele vai ser morto e ele vai ter o seu corpo cortado em vários pedaços e expostos nas margens das estradas. Mas por que é que a coroa portuguesa ela agiu dessa maneira? Esse era um tipo de comportamento bastante comum com relação a como a coroa portuguesa ela mostrava para a população que nenhum sujeito, nenhum grupo deveria ir contra as ordens da coroa, né, que era a metrópole dessa colônia. Ocorre a separação, então, da capitania de Minas Gerais e São Paulo, isso em 1720, e é nesse momento dessa separação das colônias que a localização de Vila Rica vai acabar, então, né, sendo criada ali a capitania de Minas Gerais, e essa é a região que engloba Minas Gerais hoje. Aqui nós temos um quadro, né, que representa o julgamento de Filipe dos Santos, dentro então dessa revolta de Vila Rica. Temos então aqui a nossa atividade. Quero que vocês copiem essa atividade no caderno de vocês e a gente já vai ver se está tudo certo.
Então, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta. A pergunta ela era a seguinte: quais as exigências dos rebeldes de Vila Rica? E uma das exigências, então, desses rebeldes, eram duas coisas. Primeiro, a diminuição dos preços dos alimentos, que, como nós vimos, esses alimentos eles não tinham uma liberdade para cobrança, né? Através do Pacto Colonial, quem controlava os valores dos alimentos e, inclusive, a entrada e saída dos alimentos era a coroa portuguesa. E a gente viu que uma outra exigência era a extinção da criação das casas de fundição, porque essas casas de fundição, elas acabavam, através ali, elas controlavam toda a exploração das minas de ouro e esses donos de minas de ouro e os comerciantes desejavam uma liberdade econômica maior para fazer esse trabalho com o ouro. Bom, o que nós estudamos, em toda essa aula? A gente vai ver que, a exploração de ouro através do ciclo econômico vai ser muito grande, principalmente no século XVIII no Brasil. Nós vamos ver que essa exploração ela começa a chamar muita atenção porque vem vindo gente de fora e através de toda essa exploração de ouro e muito ouro sendo encontrado, a coroa portuguesa vai tentar controlar mais essa exploração. Inicialmente ela vai cobrar impostos mais altos, tanto dos mineradores quanto dos comerciantes de ouro. Num segundo momento, ela vai criar as chamadas casas de fundição. Essas casas de fundição, elas vão controlar toda a entrada e saída de ouro aqui das minas, de exploração de ouro do Brasil. E mais ainda, essas casas de fundição, elas vão pegar o ouro, vai ter que passar por elas sempre o ouro e eles vão colocar um selo real de Portugal para se mostrar que realmente eles tinham um controle total sobre tudo isso. Boa parte da população da região de Vila Rica em 1720 vai se revoltar e através dessa revolta vão exigir mais gêneros alimentícios e também vão acabar exigindo o fim dessas localizações, locais onde era feita a fundição do ferro. Nesse momento, a coroa portuguesa ela vai impedir essa rebelião, vai acabar prendendo todos os líderes, matando o grande líder, um dos líderes desse movimento, e com isso tudo nós vamos ver que vai ser criada a Capitania de Minas Gerais. Essa foi a nossa aula, pessoal. Até a próxima!